No capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então o anjo falou para ele assim: encerra a visão aí, Daniel, né? Encerra a visão, vamos acabar por aí. E aí o anjo sai e começa a conversar, e Daniel faz o quê? Quer escutar mais. E o anjo já disse o que para ele? Já encerrou, né? E ele quer escutar mais sobre. Aí ele vai atrás, ele disse: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vá, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então Daniel fica se chamando: eu não entendi esse final. Me diz, como eu não entendi esse final. Me explica esse negócio. E o anjo diz: o livro está encerrado, Daniel. Acabou as visões. Tudo que eu tinha para te revelar, eu já te revelei. A gente sabe que essas visões, elas dizem respeito desde o capítulo 7 até o capítulo 12. Ela vem discorrendo sobre o tempo do fim, ou seja, desde o tempo de Daniel até o fim do mundo, né? Até o fim do mundo. Mas tem uma parte que Daniel não está entendendo, e o anjo mandou ele encerrar. Ele se encerra, porque agora os homens vão esquadrinhar e vão tentar entender o que o teu livro está querendo dizer, né? O que está querendo dizer. Mas esse livro, que livro? Da história do mundo, o destino do mundo. Esse é o livro do destino do mundo, e está encerrado. Não tem mais nada a se revelar para Daniel, certo? O livro está selado. Vamos agora lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. E como é ruim, irmãos, a gente querer saber de uma coisa e não poder. Na verdade, como é ruim a gente querer e não poder, né? E aí mas tem coisas que a gente clama a Deus, pede a Deus, mas tem coisas que não nos pertencem. Tem coisas que não nos pertencem, que não cabe a nós saber de algumas coisas, tá certo? Então Deus muitas vezes nos previne de algumas coisas quando Ele não nos dá o que tanto nós queremos. Ele nos previne de algumas coisas. Isso é importante saber, amém? Em nome de Jesus. Capítulo 5 diz o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem que está sentado no trono, irmãos? Jesus ou Deus o Pai? Deus o Pai ou Deus o Filho? Então, sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Você percebe que esse livro ele está escrito por dentro e por fora. Onde mais que esse livro passou? Você percebe que Daniel, Apocalipse e Ezequiel estão bem ligados em visões, né? Vamos lá, livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Assim como João teve a visão do trono, da sala do trono, e teve a visão do livro, agora esse livro, Ezequiel também, logo em seguida da visão do trono, ele teve a visão de um livro. É interessante. Ezequiel capítulo 2, o versículo é o 9, que diz o seguinte: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim,
e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas o quê? Lamentações, suspiros e ais. Que livro é esse, senão o livro do Apocalipse? Senão o livro do Apocalipse. Lamentações, suspiros e ais. Muitas coisas ruins. Mas olha só, ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá a comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como o mel. Porque o final do Apocalipse, o final da história do mundo, na verdade, quem que chega no final da história do mundo? Jesus Cristo. É por isso que mesmo com suspiros, dores e ais, dores, ais, lamentações, mesmo assim tem gosto de mel. Porque o Filho se levantará e virá nos salvar. Porque na verdade o Apocalipse, a história do fim do mundo, quer retratar exatamente aquele que veio nos tirar desse caos todo. Amém? Em nome de Jesus. Então por isso que tem gosto de mel esse livro. Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse. Então João tem essa visão desse livro selado e que foi escrito por dentro e por fora, mas João não provou dele, Versículo 2 diz o seguinte: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, agora nós temos o quê? Um anjo forte, clamando no céu: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Esse livro precisa ser aberto. Quem que é digno? E aí a gente imagina assim: por que o Pai não se levanta, Deus, o Pai não se levanta e vai lá abrir o livro, Porque com certeza Deus é digno, sim ou não? Deus é digno. Por que ele não faz isso então? É porque a dignidade, eu peguei algumas, como é que a gente fala? Significado, dicionário, significa merecedor, apropriado, honesto, honrado. Mas eu quero focar nessa palavra, merecedor. Merecedor. Será que o Pai não é merecedor? É, com certeza. Mas uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. Você pode muito bem falar que ama a Deus, mas as suas obras mostrarem totalmente o contrário, Deus naquele momento ele não queria que a sua dignidade fosse tida somente por palavras ou por pensamentos. Deus queria que a sua dignidade fosse mostrada. Deus queria que essa dignidade fosse mostrada. Por isso ele não se levanta, porque tem alguém que demonstrou sua dignidade. Amém? Então o Pai não se levanta. Foque na palavra merecedor, Quem que é digno? E o anjo clama. E detalhe, eu já falei para vocês que na Bíblia, quando tem clamor, não é uma coisa baixa, é uma coisa alta, é um grito, É um grito. Quem aqui é digno? Não tem ninguém aqui nesse céu que é digno. O livro precisa ser aberto, O mundo, a história precisa continuar. Quem que é digno? Versículo 4, olha só: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Então é apresentado quem que é digno, quem é aquele que demonstrou, não só falou, porque ainda assim que o pai só falasse, a gente podia confiar que ele era digno. Se ele se levantasse e pegasse e tirasse os selos, ainda assim nós acreditaríamos porque ele é digno. Mas ele queria que o seu filho, aquele que demonstrou para todos, do universo inteiro, a sua dignidade morrendo pelo mundo, fosse digno de abrir a história do mundo. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero que você saiba que momento é esse. Olha só. Então vi no meio, a gente vai ler isso agora, mas depois a gente vai ler novamente, com outro olhar. Então vi no meio do trono, entre os 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então o que acontece aqui? Não chore. João está lá, meu Deus, quem é que pode abrir o livro? O anjo está lá clamando, quem que é digno, João? O livro precisa ser aberto. Ele começa a chorar, porque o livro precisa ser aberto, né? Ele começa a chorar, e aí o anjo chega para ele, não chore, o leão da tribo de Judá venceu para isso. E aí você percebe que no capítulo 4, quando João ele descreve toda a sala do trono, ele não cita cordeiro, ele cita tudo que tem lá, desde o trono até o que está ao seu redor, mas ele não fala de um cordeiro que está ali. No capítulo 5, o cordeiro chega. No capítulo 5, o cordeiro chega. Versículo 7: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Certo? Então, no capítulo 5, nós temos aí a chegada do cordeiro. A chegada do cordeiro. Que momento é esse, irmãos? Que momento é esse? Vamos lá. No livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Amém? João 20, do 15 ao 18. João 20, do 15 ao 18. Diz o seguinte: perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem é essa mulher aqui? Maria Madalena, certo? Foi após Jesus ressuscitar. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Então ela está chorando, cadê o corpo de Jesus? Onde está o meu Senhor? Cadê ele? Né? Cadê o corpo do meu Senhor? E aí chega, e um homem, ela pensa que é o jardineiro, e ela diz, Senhor, se tu pegou o corpo do meu Senhor, me diz onde foi que tu colocou, onde tu puseste, que eu vou buscar ele, né? Ela quer o corpo do seu Senhor. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Então ela reconheceu naquele momento. Então ele falou para ela, Maria. E ela, mestre, né? Mestre. Então ela reconheceu Jesus, né? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Amém? Como é bom você procurar, você querer uma coisa e você encontrar. Diferente lá de Daniel. Queria saber, mas não podia. Ela que buscava e encontrou. Em nome de Jesus. Busque, irmão, busque as coisas. Tá certo? Busque. Em
não desista. Se for de Deus, Deus te entregará. Amém? Em nome de Jesus. Então é interessante porque ele diz: não te detenha. Mas se você for ver lá em Mateus, no livro de Mateus, eu não lembro o capítulo, se é 76. No livro de Mateus, quando Maria Madalena encontra Jesus, ela está contra a mulher e ela abraça os pés de Jesus, certo? E aqui, não me detenhas, algumas traduções dizem não me toques, né? Não me toques. Mas a palavra não me detenhas é melhor usada, porque significa que Jesus não aceitou que ela o tocasse. Por mais que ela tenha abraçado seus pés, não me detenhas, né? Não me detenhas. Por que Jesus fez isso? É interessante como Jesus se importa com todas as doutrinas que ele já ensinou no passado, né? As coisas que ele ensinou para o seu Israel. E aí o sumo sacerdote, ele não podia tocar em um morto quando ele fosse entrar lá no Santíssimo, no Santo dos Santos, não podia. E aí ele não podia tocar em nenhum ser morto, em nada desse tipo, certo? Então quando Jesus vai lá e diz: não me detenhas, eu ainda não subi, é porque ele ainda tem que apresentar esse sacrifício que é ele mesmo diante do Pai, certo? Diante do Pai. Então Jesus tem cuidado com isso, porque se ela não adorasse naquele momento, muitos poderiam ter o argumento de dizer o seguinte: ele não aceitou a adoração, então ele pode ser como os anjos, né? Ele não pode ser Deus, que ele não aceitou a adoração lá da Maria, que foi lá aos pés dele naquele momento, né? Então já refuta aí porque ele deixou ser adorado. Mas também já refuta a questão de mas ele foi tocado por uma pessoa contaminada pelo pecado, né? Mas ele não tocou nela, ela que tocou nele. Essa é a grande questão, porque para Deus não é o fazer propriamente dito, mas sim o que está na mente. Jesus nos alertou que o pecado começa aqui, né? Tudo começa aqui. Então é no momento que por exemplo, uma pessoa se imagina lá adulterando lá com outro Jesus, você imaginou, você já adulterou. Você odeia seu irmão, aí dentro na sua mente, você já o matou, né? Tudo envolve a mente. E aí é por isso que Jesus morreu antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo já estava decidido que Jesus morreria, e na plenitude do tempo ele apareceu para morrer em nosso lugar, como diz a Bíblia, né? Porque no coração de Deus Jesus já havia morrido, né? Jesus já havia morrido. E Abraão também, a Bíblia diz que Abraão, ele tinha tanta fé lá no Hebreus 11, Abraão tinha tanta fé que queria que Deus ressuscitaria. Aí o próprio Hebreus 11 fala lá que Abraão queria que ressuscitaria porque ele já tinha matado Isaac no seu coração. Então Isaac já estava morto, aquilo que Deus tinha pedido já tinha sido feito aqui dentro de Abraão, certo? Então o que vale é a intenção daqui mais do que para cá, que é só a manifestação do que aconteceu já aqui, certo? Então quando Jesus não aceita o toque dela, ele realmente não recebe o toque dela, certo? Porque ele não pode ser contaminado por alguém. Mas olha o que Jesus fala. Aí, olha o que acontece no versículo 27. Diz o seguinte: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Então você percebe que no momento Jesus está dizendo: não me detenhas, eu não aceito o teu toque. Mas lá, depois, parte seguinte, Jesus fala: toca aqui também, né? Toca aqui para você ver, né? Toca aqui. Então você vê ali aqui alguém que toca em Jesus, e ali Maria Madalena não toca, né? Não toca não. Jesus não aceita o toque dela, né?
repetir bem o versículo 17, bem no finalzinho, diz o seguinte: porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo. Subo está no presente, futuro, passado. Quando? Presente, né? Subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Amém? Agora eu vou voltar lá para Apocalipse, capítulo 5. Ele só aparece para Tomé momentos depois, tá certo? E Jesus aparece, tá certo? Ele aparece do nada, lá no meio deles, né? Assim como acontece aqui também no céu. João não viu o Cordeiro quando ele descreveu o capítulo 4. Mas agora, depois de choro, cadê? Onde está? Então a gente percebe que essa visão de João foi trazido nessa visão há um tempo anterior, após a morte de Jesus, né? Após a morte de Jesus, quando Maria Madalena está ali, recebe ele e diz: não me detenhas, eu ainda não subi, mas eu subo agora para o meu Pai e para o vosso Pai. E eu agora realizei o que tinha para fazer, eu fiz o que tinha para fazer, e agora nós estamos unidos. A separação que existia, hoje não existe mais. Amém? Em nome de Jesus. E ele sobe. Enquanto isso, o que está acontecendo lá no céu? Enquanto Jesus está conversando aqui com ela, quem é digno? Quem é digno? Né? Enquanto Jesus está conversando com Maria Madalena, lá no céu está sendo clamado: quem que é digno de abrir o livro? Quem que é digno? E aí João, chorando já, Jesus termina de conversar com ela, sobe, e a gente tem a chegada do Cordeiro no céu. Amém? Em nome de Jesus. Jesus se apresenta como aquele que morreu. Ele apresenta, porque Jesus é o sumo sacerdote, como diz o livro de Hebreus, mas ele também é o próprio sacrifício. Jesus é o sumo sacerdote e o próprio sacrifício. Por isso que ele é de uma ordem superior a qualquer outro sumo sacerdote. Jesus, ele não precisa sacrificar nada para se purificar e entrar diante de Deus. Pelo contrário, ele é o próprio sumo sacerdote e ele é o próprio sacrifício. É por isso que ele pode interceder por nós perfeitamente, sem pecado. Pode chegar diante de Deus e defender a nossa causa e nos perdoar. Ele não precisa que nada seja morto para isso, não precisa que nada aconteça. Ele mesmo faz isso. Amém? Em nome de Jesus, glorificado seja o nosso Senhor, que nos perdoa, o Cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Então esse é o momento, irmãos. Então eu vi nesse momento, ele não via, mas agora aparece lá do nada. Então eu vi no meio do trono, lá em Apocalipse 5, versículo 6. Então eu vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. O cordeiro aparece ali naquele momento. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bem como os 7 chifres. É importante falar, você não precisa ir lá, mas eu vou lá. Mateus perdido. Foi de um por um. Achei não. Aí vai ficar assim mesmo. Certo é que Jesus declara, depois que ele aparece aos seus discípulos, depois que Tomé duvida dele, né? Não é lá em João, é em outro evangelho. Jesus disse, ele aparece no meio deles e diz: eu recebi todo o poder na terra e no céu. Tá certo? É isso que Jesus fala lá. Eu recebi todo o poder na terra e no céu. Porque que ele tinha 7 chifres, e chifres em profecia significa poder, né? Poderes. Então, chifre é que ele tem os 7 chifres.
Ou seja, o que é 7? Vocês lembram o que é 7? Perfeição ou plenitude. Jesus tem a perfeição do poder ou a plenitude do poder. Amém? Jesus tem a plenitude do poder. Por isso que João vê ele com 7 chifres e com os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E mais uma vez a gente vê isso aqui como se fosse o Espírito Santo, porque exatamente o Espírito Santo tem esse poder de andar sobre toda a terra. Jesus foi e ele veio, né? Sobre toda a terra. Então, mais uma vez, 7 Espíritos aí confirmando. Mais uma prova, na verdade, que é Espírito Santo, esses 7 Espíritos, por toda a terra. E são os 7 olhos que apresentam a onisciência do Senhor Jesus. Amém? Diferente lá dos serafins que tem vários olhos, Jesus é apresentado com 7. Então, enquanto ele tem vários olhos, ou seja, tem muito conhecimento, Jesus tem 7 olhos. Tem a perfeição ou a plenitude do conhecimento. Jesus é onisciente. É onisciente. Ele é perfeito no seu conhecimento. Os serafins, eles têm muitos olhos, mas não tem 7 em profecia. Então significa que eles têm muito conhecimento. Eles sabem do passado? Não sei. Sabem do futuro? Eu não sei se eles sabem. Né? Mas eles têm muito conhecimento. Mas Jesus tem a perfeição do conhecimento. Amém? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é o que está sentado no trono, irmãos? Deus o Pai. O Cordeiro chega agora. Essa é a entrada do Cordeiro ali na sala do trono, né? Na sala do trono. Então o Cordeiro chega e vai pegar ali o livro, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de ouro, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A gente já viu que os 24 anciãos eles nos representam lá no céu, né? E aí eles estão lá com essas taças, e eles se prostram junto com essas taças, demonstrando honra e glória àquele que chegou naquele momento, que é o Cordeiro, né? E aí eles vão começar a cantar uma canção, né? Cantar uma canção. Nesse momento começa uma festa lá no céu. Não sei o estilo da música, né? Não sei se era um forró, mas eu acho muito difícil ser um forró com harpa. Mas para Deus nada é impossível. Né? Mas começa a tocar uma música, né? Nós temos aí a chegada do Cordeiro e ele recebe o selo, ou seja, ele recebe o domínio sobre o mundo, sobre a história do mundo, sobre o destino do mundo, sobre as pessoas que estão no mundo. Jesus é digno. Jesus demonstrou a sua dignidade. O inferno não pode se levantar e reclamar a sua vida. Ele não pode dizer: mas fulano é pecador, mas o Marcelo é pecador, mas a Bruna é pecadora, não vai entrar no céu não. O diabo não pode reclamar, porque Jesus mostrou a dignidade de nos ter. Amém? Em nome de Jesus. O inferno não pode reclamar a nossa vida. Nós somos de Deus, feituras suas para a sua glória. Amém? Em nome de Jesus. E quando tomou o vinho, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo. Então, qual era a música que estava tocando lá? Aqui, os 4 seres viventes, os serafins e os que nos representam lá no céu, né? Diz o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Porque foi exatamente o que aqueles que nos representam fizeram lá no céu, no momento da chegada do Cordeiro. Eles se prostraram dizendo: o Senhor é digno, o Senhor nos comprou com o seu sangue, o Senhor é digno.
E o Senhor nos comprou para nos fazer seu rei e seus sacerdotes. Amém? Em nome de Jesus. Mas imagine só, lá no céu, nesse recebimento de Jesus, ali pelos 24 anciãos, né? Aqueles que nos representam lá, aqueles que representam o povo da terra. E aí um anjo espalha para o outro: ei, o cordeiro voltou. O cordeiro voltou, vamos lá, está lá na sala do trono. E aí um anjo espalha para o outro, um anjo espalha para o outro: o cordeiro voltou, o cordeiro venceu. E a gente tem o versículo 11 que diz o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Então os anjos nesse momento vêm receber Jesus, irmãos. E eles dizem o seguinte, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e louvor, e glória e louvor. Amém? Em nome de Jesus. Então se espalha no céu a notícia: o cordeiro venceu, o cordeiro está aqui, o cordeiro é digno. E aí todos os anjos, milhares e milhares de anjos, rodeiam o trono de Deus para receber Jesus Cristo. Que cena! Eu queria estar lá, foi um privilegiado, né? E aí começa a adorar. E de um lado não, ao redor do trono está lá os 24 anciãos adorando: digno é o cordeiro que nos comprou. E lá, ao redor mais ainda, está todos os anjos dizendo: digno é o cordeiro que venceu. E todo o céu está ecoando: digno, ele é digno. Achamos quem é digno de abrir o livro, quem é dono do mundo, quem é dono do destino, quem é dono da terra, quem é dono de tudo. Versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, quem? Deus, o Pai, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Todos os anciãos prostraram-se e adoraram. Que cena, que cena é essa de Apocalipse 5? A cena que começa com um choro, porque ninguém se mostrava digno, e que o Cordeiro agora se mostra ali diante de todos. Ele toma o livro e ele diz: eu sou digno, e ele é adorado e recebido por todos ali, todos os seres do céu. Amém?